O Giannis Antetokounmpo foi normalizado dentro da NBA. Sim, talvez o único jogador que está ao lado do Jokic foi totalmente esquecido para o prêmio de MVP. Mas você está aqui para saber como o grego joga. E as narrativas são irrelevantes quando vamos para a quadra. Sendo bem seco, toda ocasião é uma oportunidade para o Giannis correr quadra. O grego é o melhor jogador em transição da NBA, mas por muita coisa. E vamos começar pelo lado defensivo? Sim, para o grego ter facilidade correndo quadra, é necessário uma boa defesa. E quando analisamos apenas o Giannis, estamos vendo um dos defensores mais versáteis da NBA. E você verá uma boa eficiência em todo tipo de cobertura. Mas aquele é mais frequente e que ajuda mais a defesa é estando na posição de tag. A posição de tag seria essa aqui. Existem variações dependendo de onde o portador vem e também pode ter 1 ou 2 tags na quadra. O Giannis nessa posição é uma ameaça muito grande para o ataque adversário, porque ele tem a liberdade de fazer ajudas, sendo o atleta do help. E ninguém na NBA quer enfrentar o Giannis, ainda mais tão próximo do aro. Eu expliquei tudo isso na prancheta, agora vamos para a quadra? Aqui temos o jogo de dupla e reparem como o outro big está em um drop. E aqui podemos ver 2 tags. O AJ Green é mais uma sombra do que qualquer outra coisa, porque nessa situação ele precisa marcar o atleta do corner e acaba que a jogada nem é desenvolvida naquele momento. Então Naz-Reid recebe no topo e o Edwards já se projeta para receber o handoff, e no momento em que o Ant tem o domínio da bola, olha como mudou. Agora temos novamente 2 tags, mas do outro lado da quadra, e existe sim uma diferença corporal do Trent em relação ao AJ. E quando o Edwards chega no garrafão, olha com quem ele se encontra. E um pequeno detalhe aqui também, como o grego saiu para ajuda, o Trent precisa ficar em uma zona. Ele é tipo um goleiro de futebol. E voltando ao Edwards, ele toma uma decisão equivocada ao achar que pode finalizar sobre o Giannis. Neste outro exemplo, o Ben Adebayo está no topo e a situação é até semelhante. O handoff é feito, o Duncan Robinson bate o adversário e o Lopes é forçado a sair para contestar o arremesso. E com isso, a linha de passe no roll está aberta. E aqui vem a disciplina da defesa. O Kuzma é um dos tags e provavelmente esse cara mais alto é quem sairia para fazer a cobertura. Mas como tem o Giannis em quadra e ele já está se projetando para sair, o Kuzma acaba com outra função aqui. O Ben Adebayo olha para o olho do grego e não encara o Giannis. Ele faz um pull-up dentro da área pintada só para não ter que absorver o contato em uma possível bandeja. O time para sair nesse tipo de cobertura é muito boa. E claro, quando o passe vai para o corner, a defesa precisa estar ligadas para fazer rotações necessárias. Agora, partindo para o drop, temos também uma boa eficiência. Acontece o handoff e olha como o Giannis atrasa muito bem o Duncan Robinson. Lembra daquilo que eu disse, que ninguém quer enfrentar ele? Então, ele atrasa até o primário do Duncan chegar e contestar o arremesso. E aqui, esse box out é o trabalho sujo que o grego faz com bastante fundamento. Já agora, temos uma situação um pouco mais complexa. Um pick and roll spam que seria de forma bem crua, um pick and roll com um terceiro elemento. E a tomada de decisão do grego aqui é arriscada demais. Olha como ele faz o movimento de ir para trás desse terceiro homem. Essa movimentação faz ele ver a jogada de frente e não receber uma backscreen. E aqui novamente o portador decidindo não tentar uma bandeja contra ele. E agora a bola acaba indo para fora e o Adebayo já recebe atacando o contrapé do Lopes. E olha a rotação do Giannis. Reparem de novo, o Ben olha para o Giannis e não encara o grego fisicamente. Então ele puxa um floater totalmente fora do ritmo. E se estar fora do ritmo, essa bola não vai cair. E quando vamos para jogadas isoladas, o grego domina muito bem o footwork. O trabalho de pés é muito bem executado. E estamos falando de um jogador muito grande, com a mobilidade fora do comum. E assim, ele consegue ser eficiente contra arremessos do perímetro em ISO. E ele também é forte demais e forte o suficiente para contestar arremessos no post-up. E em todas essas coberturas, ele dá um jeitinho de puxar uma transição. Ele faz ligações de defesa e ataque como ninguém. São repetições fora do comum. O Miami aqui está atacando e o Giannis está em um drop. E olha como a briga no rebote é muito grande. O Ben é bastante agressivo
agressivo, mas a bola acaba ficando com o Milwaukee. E olha o pique que o grego dá para chegar o mais rápido possível na quadra ofensiva. E o Kuzma aqui tem uma boa percepção do lance. Ele passa a bola para trás como se fosse um quarterback, entregando para o running back. E no momento em que o grego tem esse tipo de visão, vira brincadeira de criança. Olha o que um bump fraco, um bump que nem tem tanta força assim, fez com Kyle Anderson. É impressionante o quão forte ele é, e finalizando com contato como se não tivesse ninguém ali. Aqui ele se encontra na posição de ajuda, e para não atacar ele, o Edwards força um arremesso e o Giannis garante o rebote, e é nesse momento que o pesadelo da defesa começa. Ele atravessa a quadra lendo a defesa e lendo seus companheiros, e nesse momento aqui a chavinha muda completamente. Olha como ele aperta os passos, a passada fica mais agressiva, e no momento em que ele pisa no garrafão, ele solta um bump no Gobert que tira o francês completamente da jogada. E aqui ele sofre um tapa no braço depois do apito para não finalizar uma end one. E a partir do momento em que o rebote é dominado pelo Bucks, seja pelo próprio grego ou por outro companheiro, a transição é feita pelo Giannis como portador, porque a vantagem é muito grande. Ele consegue arrastar qualquer tipo de corpo, e a partir do momento em que ele arrasta e ganha a posição, ele finaliza muito bem com ou sem contato. E um fato curioso, lembra daquilo que eu disse, que qualquer ocasião para ele é uma oportunidade de correr quadra? Então, temos uma saída de fundo quadra. Aqui é uma saída após uma cesta do Miami, e olha como é o próprio Giannis quem faz a transição de defesa-ataque. A câmera vai focar no Adebayo, e quando ela abre, olha como o Miami tem um problema muito grave. Não tem ninguém fechando o meio. Estão oferecendo o meio para o Giannis Antetokounmpo atacar. Quando o Warrior percebe que errou, já é tarde demais. Aqui ele arrasta o Ben Adebayo para próximo do aro e solta uma marretada. E você pode se perguntar, e de onde vêm as assistências dele? De qualquer lugar. Ele cria para seus companheiros. A maneira com que ele cria é o que torna ele imparável. Para o Giannis não tem diferença entre finalizar pontuando ou passando. Na mesma situação que ele pega o rebote, faz a transição, faz a defesa entrar em colapso por ele arrastar o defensor, ele solta a bola para um arremesso completamente limpo de seu companheiro. E essas repetições são muito boas de assistir. Quando o atleta tem o mesmo hábito e o que muda é apenas a sua tomada de decisão na finalização da jogada, é algo que atrapalha muito o entendimento da defesa sobre o atleta específico. E sobre entender mais o jogo, o Giannis não para de evoluir. Hoje, eu acredito que ele entende mais quem ele é. Consegue ver mais rápido quando a ajuda está hipnotizada nele e solta um passe mais rápido para criar o arremesso limpo. Ele percebe mais rápido também o lado vazio e ataca com maior rapidez para fugir de possíveis dobras, e esse discernimento faz o Giannis ser dominante em todas as facetas do jogo. E aí, gostou do conteúdo? Se sim, deixa o like e se inscreva. Os playoffs estão chegando e vai ter conteúdo que você verá apenas aqui no canal. Então não perca nenhum vídeo daqui para frente. Obrigado por assistir e até a próxima.